Hoje, nossa análise é sobre química verde, QV. A gente recebeu bastante material, né? Artigos acadêmicos, notícias da indústria, fontes gerais sobre o conceito. Sim, um volume bom para a gente entender o cenário. Exato. E a missão aqui é extrair o essencial. O que é essa química verde, por que ela é relevante agora e, claro, os desafios e promessas olhando um pouco para o Brasil. E já começa interessante, né? Porque a química trouxe avanços, nossa, incríveis. Demais. Petroquímicos, remédios, plásticos. Mudaram nossa vida. Mas, por outro lado, historicamente, bom, teve um custo ambiental alto. Essa tensão, né? E a química verde entra aí. Justamente. Ela nasce como uma tentativa de resolver esse dilema. Isso começou a pegar mais força lá por 1991 com a EPA, a Agência Ambiental dos Estados Unidos. Ah, a EPA. Eles lançaram um programa, foi isso? Isso, buscando alternativas menos poluentes. O nome Green Chemistry mesmo, química verde mesmo, pegou oficialmente em 93. E o que ela é, na definição oficial? Tipo da IUPAC. Olha, a definição oficial da IUPAC mesmo diz basicamente que é criar, desenvolver e aplicar produtos e processos químicos que reduzam ou, idealmente, eliminem o uso e a geração de substâncias perigosas. Perigosas para a saúde e para o ambiente, imagino. Exatamente. O foco muda totalmente. Não é mais só limpar depois, é prevenir, é pensar na sustentabilidade desde o começo, desde o design do processo. Então a ideia central é essa prevenção, não sujar para não ter que limpar. Essa é a grande virada de chave. E tem guias para isso, né? Os famosos 12 princípios da química verde, do Anastasy Warner. Certo, os 12 princípios. Não precisa listar todos, mas qual é a essência? Bom, a essência é, primeiro, é muito melhor prevenir a formação de resíduo do que tratar depois. Parece óbvio, mas muda tudo. Faz sentido. Depois, tem a eficiência. Usar o máximo possível dos átomos que entram na reação, a tal de economia atômica. Para não desperdiçar material. Isso, e claro, segurança. Usar e gerar coisas menos tóxicas, solventes mais seguros, usar fontes renováveis sempre que possível e pensar na energia, ser eficiente. É um redesenho mesmo. Essa economia atômica parece fundamental. Usar tudo sem gerar lixo químico. E como isso conversa com a ideia maior de sustentabilidade? Conversa totalmente. A economia atômica é um exemplo perfeito de como a QV se encaixa no desenvolvimento sustentável. Lembra do relatório Brundtland, da Agenda 2030? Sim, atender o presente sem ferrar o futuro. Exato. E olha, isso não é só papo ambientalista, tá? É inteligência econômica pura. Como assim? Pensa bem. Menos gasto com energia, menos gasto para tratar ou descartar resíduo, menos risco de acidente, menos multa ambiental. Ah, tipo que rolou no Rio Guandu? Exatamente. Um descarte errado ali custou caro, afetou milhões. Prevenir isso com processos mais limpos é muito mais inteligente e barato a longo prazo. Segurança também. Entendi. E na prática? Tem empresa aplicando isso? Funciona? Tem sim, e aqui é que fica bem interessante. A Pfizer, por exemplo, mudou completamente como fazia a sertralina, o antidepressivo. O que eles fizeram? Aplicaram os princípios. Conseguiram eliminar solventes bem tóxicos, reduziram muito a quantidade de matéria-prima. Foi um ganho enorme, ambiental e econômico. Uau! Que mais? Outro caso legal é a BioAmber, produzindo ácido succínico, um químico importante, por fermentação. Usando o quê? Fontes renováveis, em vez do petróleo. Fermentação para fazer químico? Tipo cerveja? É, a lógica é parecida, usando micro-organismos. E tem mais coisa vindo aí, tipo usar bactérias que até capturam carbono para fazer acetona isopropanol. Peraí, bactéria, produzindo químico e ainda tirando carbono do ar? Isso já existe? Existem processos sendo desenvolvidos, alguns já em piloto. Mostra um potencial incrível da biotecnologia combinada com a QV. É fascinante. É, realmente. Mas se é tão bom, por que não está em todo lugar? Quais as barreiras, principalmente por aqui no Brasil? Os desafios são grandes. Primeiro, a QV ela é pouco discutida e menos ainda implementada, sabe? Comparado com a química tradicional. Falta conhecimento ou vontade? Acho que um pouco dos dois.
E falta estrutura. Um estudo do IFRN lá de Apodi mostrou uma coisa preocupante. Nos currículos formais, nos PPCs, nas ementas, química verde. Quase nada. Mesmo que os professores usem informalmente? Exato. Os professores até tentam, aplicam um princípio aqui, outro ali, mas não está no papel, não é política institucional forte. E tem uma diferença gritante entre universidade pública, onde mais da metade discute o tema, e privada, que fica lá nos 5%. Nossa, que diferença. Pois é. Para avançar, a gente precisa de investimento, claro. Precisa superar essa rigidez dos currículos, ter política pública que incentive, sabe, apoio. E tem um custo inicial para a indústria mudar o processo, né? Isso assusta. Entendo. A transição pode ser cara no começo. E a indústria e o governo, como veem isso? As fontes da Abiquim falam algo. Elas indicam que sim, há um reconhecimento crescendo, a percepção é que precisa juntar empresa e Estado para a coisa andar. Falam muito de neoindustrialização. Reerguer a indústria nacional. Isso. E que para isso a química tem que ser forte e cada vez mais sustentável. Uma química verde pode gerar emprego, competitividade. O governo parece estar atento a isso, pelo menos no discurso. Então, resumindo, a química verde não é só uma onda eco, é estratégica mesmo. Com certeza. É uma ferramenta fundamental para alinhar a química com o que a gente precisa. Saúde, ambiente preservado e economia funcionando. Tem um potencial enorme para criar uma bioeconomia forte aqui no Brasil, ajudar a cortar a emissão de gás de efeito estufa, é crucial. O potencial é claro. A urgência ambiental, a necessidade econômica, tudo aponta para isso. Mas aí fica a questão, né? Qual? Como a gente acelera isso? Como tira a química verde só dos laboratórios, desses exemplos pontuais que você deu, e faz ela virar o padrão mesmo, na indústria, na faculdade, de forma sistêmica? Fica aí para a gente pensar.